O Fernando Diniz vai ser demitido do Fluminense. Olha, talvez não seja nessa rodada ou nem na próxima, mas é um fato que ele vai acabar demitido. E a demissão do Diniz é algo até natural, porque o torcedor sabe que o time tem problemas, mas acima disso, o torcedor sabe que o Diniz é um problema. É um problema pelas suas ideias, suas convicções, o seu jeito de trabalhar, que ele defende ser mais importante do que o próprio resultado. Só que no futebol profissional, nada é mais importante para o torcedor que o resultado. E a verdade é que tem muita gente torcendo pro Diniz ser mesmo demitido, principalmente pela arrogância demonstrada pelo treinador, que há algum tempo vestiu uma máscara e vê tudo agora desabar em seu castelo. Se o futebol fosse um filme ou uma série, com certeza esse capítulo se chamaria A Queda. Mas você sabe por que é que tudo isso tá acontecendo com o Fernando Diniz? Sabe do que é que eu tô falando e por que ele deve ser demitido? Fica tranquilo que a gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Olha, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Rapaziada, também quero lembrar para vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela loja Rei do Manto. Se você ainda não conhece a loja, o link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É a melhor loja online para você comprar a camisa do seu time de coração. São camisas de primeira linha, com preço que cabem no seu bolso e frete grátis para todo o Brasil. Tem camisa de time brasileiro, de time europeu, de seleções. Então assim, corre lá agora e já garante a sua. Tem várias promoções lá no site e uma delas é que se você utilizar o nosso cupom FUTFLIX, você ganha 10% de desconto na sua compra. Vai lá agora que eu tenho certeza que você vai adorar. Olha, Fluminense, mais do que merecido. Time lindo, torcida maravilhosa, jogando com tudo, com alma, com raça, com técnica. E agora foram 2 títulos da Taça Guanabara. Se perdesse, não ia valer. Mas é sempre assim. Obrigado por todo mundo que acreditou na gente. Muito obrigado, mesmo. Esse é o Fernando Diniz, depois de vencer o seu primeiro título no futebol de elite. Foi um campeonato carioca e o Diniz estava tão feliz que até mesmo a Taça Guanabara ele comemorou. É verdade que são títulos que se você ganha, os rivais desdenham, pois acham que não vale muito. E se você perde, aí você é completamente achincalhado pela sua incompetência. Mas mais do que para qualquer outro, pro Diniz aquele título era muito importante, meu irmão. Principalmente por ser o primeiro que ele conquistava e porque aquilo daria fôlego pro Diniz trabalhar e conquistar o maior título da sua carreira, a Libertadores da América com o Fluminense. O título da Libertadores foi o ponto fora da curva da carreira do Diniz. Todos os trabalhos do treinador repetem o mesmo padrão. Chega no clube sob desconfiança, empolga a torcida com alguns bons jogos, o nível cai, os resultados não vêm e o Diniz é demitido. Esse era o ciclo eterno do Fernando Diniz no futebol e nos clubes que ele passava. Mas esses títulos, principalmente o da Libertadores, mudaram completamente isso. Mudaram a forma, inclusive, que o Diniz passou a lidar com as críticas e questionamentos sobre o seu trabalho. Então, cara, essa pergunta é uma daquelas perguntas que elas são feitas, ela viria uma pergunta tão fácil de ser feita, mas assim, tão sem profundidade, porque assim, o que teve a ver o gol com a não entrada no lateral, que se você quer para acertar a defesa não ficou desacertada, o cara cruzou uma bola aqui, antecipou, o Arias foi para lá, porque faltava 2 minutos, já tinha acabado o jogo, você achava mais coerente colocar um jogador frio, então tá bom, que é uma pergunta assim em cima do resultado do que aconteceu, se não tivesse saído o gol, você ia perguntar, você quer discutir ou você quer esperar eu responder? Se quiser discutir, a gente discute. Você faz a pergunta, você tem que ficar debatendo. Você fez uma pergunta que é uma pergunta que... Então tá bom, você faz pergunta em cima do resultado, eu vou responder. Eu não mudei porque achei que não era para mudar. Você pode responder assim, se eu achei que fosse para mudar, eu teria mudado. Eu achei que não tem coerência, é muito mais arriscado colocar um jogador frio faltando 2 minutos. O Arias foi lá, ele treina. Você deve saber que os caras jogam em outras posições. O John Kennedy foi lá para ajudar do lado do... O Fernando Diniz, como qualquer outra pessoa, não gosta de ver o seu trabalho sendo questionado.
mas ele deixa isso transparecer, ou melhor, aparecer demais. Como se apenas os aplausos fossem justos para o que ele faz em campo. E mesmo que ele tivesse razão, a forma como o Diniz enfrenta qualquer pergunta sobre o seu trabalho é como se apenas o que ele pensasse estivesse certo. Além da resposta, sempre há um ataque ao jornalista ou repórter, uma fala como oportunista que você é, amigo. O Cruzeiro não criou quase nada, não sei por que você fez essa pergunta, sinceramente, sempre faz uma pergunta, depois você acha que tem alguma coisa contra você. Sempre faz pergunta desse tipo, né? Mas o que tem a ver com hoje? O Cruzeiro teve chance também. Quantas chances o Cruzeiro teve? Você acha que o Cruzeiro quer? Ninguém? Você acha que o Cruzeiro é um time? Ninguém? Eles ganharam de 3 o Santos na Vila. Você acha que eles não têm nenhuma chance? Só ia ser bom defensivamente se não tivesse nenhuma chance de gol na tua cabeça. Tá bom, respondi a tua pergunta. O time não foi mal defensivamente, muito pelo contrário. Foi por conta da defesa, de todo mundo defender, que a gente conseguiu ganhar de 1-0. E depois desses títulos, o Diniz se tornou outro treinador, como se a partir dali ele ganhasse uma liminar para falar mais sobre a formação do cidadão no futebol e de recuperar os jogadores do que propriamente sobre o resultado do jogo e o jogo jogado. É um grande projeto, mas é um projeto pessoal, porque para nenhuma torcida é importante saber o quanto o Diniz é legal ou gentil, ou o quanto ele pode recuperar o mental de um jogador. Eles querem saber como é que ele vai montar o time para conseguir resultado, vencer jogos, conquistar títulos. E cá entre nós, você já deve ter reparado que o Diniz mudou um pouco a postura dele até nas coletivas e no dia a dia, depois dos títulos que ele conquistou e até das oportunidades que ele teve, como a seleção brasileira. Os títulos e até mesmo a passagem na seleção brasileira parecem ter dado ao treinador uma máscara de arrogância do famoso "quem é você para falar assim comigo?". E é óbvio que isso aflorou muito depois das conquistas, mas isso sempre esteve lá. Por exemplo, quando ele era treinador do São Paulo, foi questionado por um repórter e você consegue ver o ódio no olhar do Diniz ao terminar de responder. Nesse 1 ano e meio à frente do São Paulo, o time já colecionou diversas frustrações, foi eliminado nas quartas do Paulistão, caiu na primeira fase da Libertadores, depois também caiu na Sul-Americana. Sempre em momentos decisivos, o time decepciona. Não consegue reproduzir aquele futebol que já reproduziu em outras ocasiões menos decisivas, digamos assim. O que falta para o São Paulo adquirir essa casca, esse poder de decisão, ser um time que gosta de decisão e que, sobretudo, tem uma postura dentro de campo de que quer ganhar a partida, porque a impressão que dá é que o São Paulo, muitas das vezes, parece correr menos do que poderia, parece pressionar menos a saída de bola adversária do que poderia, e assim acaba sendo penalizado por equipes que aparentemente parecem querer a vitória mais do que o São Paulo. O que dizer sobre isso? Obrigado. Pela sua pergunta bastante eloquente e cheia de razão, o São Paulo é um time que luta e trabalha muito. Em determinados momentos as coisas dão errado, como aconteceu hoje. E oportunista você falar assim, com a boca tão cheia, a primeira vez que te ouço falar com tanta propriedade assim. Mas é um time de homem, é um time que luta, é um time que trabalha e é um time que não desiste. E o futebol é um jogo. A gente está decepcionado, a gente não vai dormir, todos os jogadores, e a gente vai lutar para sair disso. É assim que a gente vai fazer. Eu não tô querendo dizer aqui que o Diniz é um cara ruim, uma má pessoa. Ele é só uma pessoa e não deve ser execrado por isso. Tem suas qualidades e seus defeitos. Mas penso eu que ele é um treinador que apanhou tanto da imprensa pelas suas ideias, pela sua filosofia de jogo, dos torcedores mesmo, que ele acabou virando chacota, que ele acabou transformando essas conquistas que teve em algo que não são, como se fossem uma imunidade para ele pro restante da carreira. Imagina só que o Fernando Diniz chegou no fundo do poço como treinador. Ele deixou o Santos e o Vasco como um treinador fracassado, que os trabalhos eram ruins e que ele nunca daria certo no futebol de elite. Ele estava completamente desacreditado e chegou a ligar para o presidente do Fluminense para pedir emprego de treinador. Dar a volta por cima, vencendo a Libertadores e chegando à seleção brasileira, mexeram demais com o Diniz. É como se ele conseguisse o aval para defender para
sempre as suas ideias, colocando elas acima até mesmo do que realmente importa: o resultado, a vitória. Note que em quase todas as entrevistas, o Diniz chama alguém de oportunista. Diz que o repórter está se aproveitando do momento ruim para questionar o treinador e as suas ideias. Mas já sei, você vai dizer que os repórteres, os jornalistas são folgados e o Diniz, enfim, tá batendo de frente com a imprensa e tem que fazer isso mesmo. Mas olha, você viu o vídeo aqui do caso da vitória sobre o Cruzeiro. Tem uma vitória que o Diniz teve de 7-0 em cima do Nova Iguaçu. Um jornalista perguntou pra ele sobre os defeitos do time e aí ele satirizou, ironizou, falou: nossa, exigente, hein? Queria que fosse 25-0. Não são só nas derrotas, o Diniz não pode ter, não é o jornalista oportunista. Quando se questiona a filosofia do Diniz, as ideias dele de jogo, que é o que se deve questionar, não é verdade? Cara, você acha que isso é melhor? Defender desse jeito, atacar desse jeito, sair jogando assim, ou tocar tanto a bola sem objetividade, tantos jogadores próximos da bola? Quando você questiona as ideias de jogo do Diniz, você o irrita. Você não pode questionar isso, cara. E se você ataca o pessoal, você também tá errado. Ou seja, não pode então falar nada sobre o Diniz. E pense só, se não bastasse as brigas com a imprensa, se você olhar bem, nem o que vem das arquibancadas preocupa Diniz, como ele mesmo disse. É como se ele sempre tivesse razão, sempre estivesse certo. O time tá bem, foi tudo azar, foi tudo falta de sorte, o time tá bem. Bom, uma coisa que eu não gosto, mas não é uma coisa que me preocupa. Obviamente que ninguém gosta de estar com o nome na arquibancada pedindo a minha saída, mas é uma coisa que eu sei acolher com respeito a opinião do torcedor, já falei isso outras vezes. E a gente não consegue, o resultado é uma coisa que ele é muito determinante pelas análises das pessoas, mas os jogos do Campeonato Brasileiro eu posso citar 1-1. A gente, pelo que produziu também, embora a equipe esteja devendo no Campeonato Brasileiro na temporada, a gente teve muitos jogos, quase todas as partidas, como a de hoje, por exemplo, que na minha opinião o Fluminense não mereceu perder a partida. Contra o Atlético Mineiro a gente tinha 2-0, a partida na mão, tinha uma chance de fazer o terceiro gol, tomamos um empate. Contra o São Paulo tomamos o gol no final, praticamente nos últimos minutos do jogo. O jogo contra o Atlético Goianiense, coisa parecida, a gente tinha 1-0, tivemos a chance de fazer o segundo e o terceiro gol, não fizemos. Mesmo não produzindo tanto. Mas o resultado ele não vem e a análise fica muito em cima do resultado e o torcedor eu entendo de maneira completa. Eu acho que o time, como aí o seu colega falou na primeira pergunta, parece que trabalhar muito, agora sim, então trabalhou muito, agora chegou no teto. Chegou no teto, se não for o teto e o time começar a ganhar, aí vai mudar a opinião, porque o resultado vem, se jogar mal e ganhar 3, 4, 5 jogos, aí o trabalho já não ficou mais no teto, é uma coisa que eu não consigo ver dessa forma, que chegou no teto, que trabalhar muito, o trabalho tem teto, eu não vejo assim, eu vejo ao contrário disso, eu não vejo teto para trabalho. A gente sempre tem coisa para melhorar, infinitamente coisas para melhorar, mas assim, quando chega numa fase dessa, é mais fácil, e talvez esteja um desejo pessoal também, que ocorra uma mudança, mas para uma análise assim de uma maneira mais simples e cruel, como é o futebol, ele é uma coisa cruel, essa máquina de moer gente o tempo todo, que a gente fica submetido ao resultado dos jogos. E eu para isso, sou preparado para isso. O time, eu vou continuar sempre fazendo melhor e acreditando na instituição, acreditando no time. Agora eu te pergunto, se você não consegue ver os problemas do seu time, se você não consegue ver o que é que você precisa melhorar, se você acha que tudo tá fluindo, como é que você vai melhorar, irmão? Como é? De que adianta trabalhar muito se você continua fazendo a mesma coisa que levou o campeão da Libertadores para a lanterna do Campeonato Brasileiro? O Diniz vai ser demitido. Por mais poético e lírio que ele pense que é o futebol, no fim do dia o que importa mesmo são os 3 pontos. E o Fluminense só conseguiu isso 2 vezes nesse campeonato e nem foram com 2 vitórias. São 10 jogos, 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. 6 pontos conquistados. Mas eu já sei, o Diniz diria nesse momento agora que eu sou um oportunista por falar disso. Mas e você? Concorda comigo ou não? Acha que eu sou um oportunista como todo mundo da imprensa e o Diniz é quem tá certo? Você acha que o treinador deve ser demitido? Acabou o ciclo do Fernando Diniz no Fluminense? Comenta aqui, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo.